Vem comigo que eu vou te mostrar de maneira prática aqui da tela do meu computador como você vai fazer cash on delivery, ou seja, pagamento na hora da entrega, o legítimo, verdadeiro, diretamente pela Coins. Nossa plataforma de afiliação exclusiva com recursos, cara, bizarros para venda pós-paga e integração nativa com a Logs. Bora! Bom, seja muito bem-vindo mais uma vez e antes de mais nada eu quero basicamente fazer um pedido, tá? Se você ainda não assistiu ao nosso outro vídeo, tá? Como fazer vendas pós-pagas, como integrar a Coins e a Logs para fazer vendas pós-pagas, eu recomendo que você o assista. Vou ver se ele aparece aqui na tela agora e também vou deixá-lo na descrição deste vídeo aqui, beleza? Por quê? Porque lá existe um processo no qual eu vou simplesmente passar de maneira superficial por aqui de novo, tá? Mas não vou, cara, entrar de forma muito aprofundada, porque o ideal é que você saia de lá e venha aqui, então vai ser só um reforço e vou direcionar mais para cash on delivery mesmo. Vamos lá, requisitos básicos. Você precisa ter a sua conta cadastrada na Coins, tá? app.coins.com.br, você vai realizar o seu cadastro, é gratuito, e ter a sua conta cadastrada na Logs, tá? Essa integração não é feita por afiliados, ela é feita apenas por produtores. Afiliados se beneficiam da integração feita pelos produtores e conseguem, às vezes, nem ter conta na Logs e poder fazer cash on delivery diretamente pela Coins, utilizando o financeiro da Coins, os status da Coins e tudo literalmente da Coins. Fechou? Para isso, para você produtor que vai realizar a integração, tá? Você precisa ter a conta criada nas duas plataformas, precisa ter o produto cadastrado nas duas plataformas e para realizar o cash on delivery, obviamente, você também precisa ter o seu estoque já em alguns dos armazéns da Logs. Se você não sabe do que eu estou falando, o que é Logs, o que é armazém e tudo mais, também vou deixar outro vídeo que é o que é a Logs, como ganhar dinheiro com ela e outros dois vídeos, né? E como informar o meu envio de estoque para a plataforma Logs. Não tem segredo, você vai fazer o seu login, vai cadastrar o seu produto, aqui no menu de localidade você vai informar o envio de estoque para a operação local da listagem de operações locais conforme a sua preferência, tá? O que é uma operação local? É um armazém e uma lista de cidades que é atendida por uma frota de entregadores com pagamento na hora da entrega. Então, Grande Belo Horizonte, o armazém fica neste endereço e atende toda essa lista de cidades. Grande Curitiba, Grande Goiânia, Grande São Paulo e assim sucessivamente. Beleza? Informou o envio do estoque para o armazém de sua preferência ou para os armazéns de sua preferência, que é o cenário ideal, bora para a integração. Basicamente aqui na Coins, você vai precisar vir aqui em frete, tá? E ao invés de cadastrar, eu vou simplesmente editar um frete que já existe, que é o do vídeo que eu pedi para você assistir no começo desse vídeo. Vou clicar aqui no lápis, vou colocar um nome aqui, vou selecionar a integração como Logs. Aqui na minha conta da Logs, no meu perfil, se eu vier em minhas informações, eu possuo um token. Se eu copiar este token, eu posso colar o token lá na Coins e ele vai buscar quais são os produtos da conta desse token aqui. Vamos focar aqui só nessa segunda linha, tá? Desculpa, na terceira linha, pagamento na entrega. Vou ignorar o checkout tradicional e o vendas pós-pagas, porque eu explico sobre eles no outro vídeo. E aqui, pagamento na entrega vai estar habilitado apenas para frete grátis para o cliente, então quem paga pelo frete é o produtor e é cobrado lá diretamente pela Logs. Alternativas padrão via Logs. Beleza. Vou configurar os meus produtos, então os produtos que eu tenho cadastrados na Coins e os produtos que naquela conta do token estão cadastrados lá na Logs. Então aqui, por exemplo, um fone de ouvido, Bluetooth, TWS. Beleza. Parametrizei, configurei os produtos aqui, por exemplo. Aqui é tudo sobre pós-paga, não precisa ver, não faz sentido. Vou salvar a minha configuração de frete. Então a primeira coisa, a integração ela é feita simplesmente dentro do menu de frete, cliquei na opção Logs, colei o token, parametrizei o produto, estou pronto para fazer cash on delivery. É literalmente em 30 segundos, tá? Agora eu vou vir aqui em produtos e vou lá em um dos produtos que eu tenho a integração realizada. Uma observação que é importante eu fazer é que tem como você disponibilizar o pagamento na hora da entrega, tanto para checkouts de venda pós-paga, que eu explico no vídeo que eu pedi para você assistir no início desse vídeo aqui, tá? Quanto no checkout tradicional. Na hora de criar uma oferta, você vai precisar selecionar o frete que foi criado com a Logs, beleza? E habilitar o pagamento na entrega, seja ele um checkout tradicional, no qual o pagamento, caso não seja na entrega, é pago antecipadamente, ou caso seja uma venda pós-paga. Fechou? Habilitei o pagamento na entrega, criei a minha oferta colocando todas as informações solicitadas aqui no formulário. Caso tenha pagamento na entrega, vai ter esse íconezinho da motinha aqui habilitado, tá? Há pagamento na entrega pela frota da Logs habilitado para essa oferta. Eu vou simplesmente aqui copiar os dois links e vou te mostrar a diferença de ambos.
tá? Então, um deles é venda pós-paga, tá aqui, ó, R$50 pós-pagos, pagos após o recebimento do produto, é um afterpay, um pay after delivery, chame do que quiser essa informação aqui, a gente chama de venda pós-paga, e um é checkout tradicional. Vou primeiro preencher o checkout tradicional para você entender como aplica, tá? Teste vídeo Rafael, teste@videorafael.com. Preciso colocar um CPF, tá? Beleza, coloquei um CPF aqui aleatório, coloque um CPF... Na verdade, se for pagamento na entrega, o entregador vai solicitar o CPF na hora do pagamento. Então, para pagamento na entrega, o CPF aqui é indiferente. Agora, para venda pós-paga, para checkout tradicional, o CPF ser um CPF válido, o e-mail ser um e-mail válido, o celular ser um celular válido, impactam diretamente na conversão de cartão de crédito, tá? Então, se você preenche o checkout pelo seu cliente, seja displicente quanto ao CPF, ao e-mail, ao celular, se o pagamento for na entrega. Caso contrário, não seja de forma alguma, porque isso vai impactar os números da sua operação. Como eu sei que esse produto está em estoque em São Paulo, tá? Eu vou colocar aqui o endereço do centro de São Paulo, da Praça da Sé. Esse produto é um produto que tem variação, então seleciona uma opção. Quero uma pequena, beleza, é uma unidade só, então uma embalagem inviolável pequena, essa é a variação selecionada. Vou continuar aqui agora, e ele basicamente está vendo se tem o checkout, se essa cidade, se esse CEP, esse endereço, é atendido pela frota da Logs ou não. Como é atendido pela frota da Logs e esse é um checkout tradicional, eu tenho as alternativas de cartão, Pix, boleto ou de pagar na entrega, no qual o calendário já está totalmente apto e integrado lá com o calendário da Logs, beleza? Então, aos domingos já não aparece. Aos sábados já aparece. Se tiver período, já aparece o período aqui também. Manhã ou tarde ou noite, enfim. Beleza? Então, a disponibilidade de CEP, se eu colocar um outro CEP aqui, CEP Centro Betim, peraí, MG. Se eu coloco um CEP, por exemplo, do Centro de Betim, é uma cidade que a Logs até atende, tá? Porém, não tem estoque deste produto em Betim. O que acontece no checkout tradicional? Vou só selecionar aqui o pequeno novamente, adicionar, continuar. Ele basicamente vai ver que não existe a disponibilidade e não dá a opção de pagamento na entrega. Então, ou cartão, ou Pix, ou boleto. Beleza? Vou ver aqui no checkout da pós-paga agora para te mostrar como funciona na prática por lá. Tá? Vou pegar as mesmas informações, copiar e colar aqui. No checkout da venda pós-paga, eu até mostro sobre isso no vídeo que eu te pedi para assistir no início desse também, que era a configuração entre logs e coins para fazer a venda pós-paga. E aí você vai entender que aqui são duas unidades, ó. Então eu quero uma pequena e uma média, por exemplo, tá? Coloquei aqui duas de 2 unidades, continuar e basicamente, presta muita atenção aqui, ó. Eu tenho a opção de ou pagar após a entrega ou pagar na entrega, beleza? Então o ideal é que você, caso esteja trabalhando com essa modalidade, só ofereça pagamento pós-pago, né, o pagamento após a entrega, só para cidades, né, só para locais nos quais a nossa frota não atende. Por quê? O risco é muito maior. Se der frustrado lá, se a entrega não for bem sucedida, com pagamento na hora, com a nossa frota, você vai pagar R$ 4,99 de taxa. Se você não tiver o pagamento na venda pós-paga, que é uma situação de inadimplência, né, você vai, infelizmente, perder o produto, que normalmente tende a ser 10, 20, 30 reais, mais uns 20, 25 reais de frete. Então você fica mais de 50 reais normalmente em média no prejuízo, tá? Taxa de frustração na Logs gira em torno de 14% a 16%, 13% a 16%. Taxa de inadimplência, tá, global do mercado, gira entre 16% e 20%, 21%. Então ainda é um pouco maior a taxa de pagamento após a entrega. É um excelente modelo, porém não é melhor do que o cash on delivery, que é o pagamento na hora, na mão do entregador. Produto para um lado, dinheiro para o outro. Se não houver o pagamento, o produto volta para o armazém e está tudo certo. Vou simplesmente clicar aqui em finalizar solicitação de envio e basicamente já vai apontar aqui para agendado lá na Logs, tá? Eu tenho aqui o meu dashboard na Logs e dentro aqui de vendas, ó, tá? A Logs, inclusive, ela é dividida em duas agora, ó, vendas e expedições. Expedições é a expedição tradicional via correio. Se a venda for pós-pago, ela for pré-paga no checkout online e tudo mais, ela vem aqui para as expedições e você consegue ver a lista de expedições, são as etiquetas, os envios que você está fazendo. Agora, as vendas com pagamento na entrega estão aqui neste menu, tá? Tem o dashboard, tenho aqui a lista. E aqui na minha lista de vendas, eu tenho duas alternativas. Eu tenho a alternativa Logs, que são todas as vendas, né, que vieram do próprio checkout da Logs, que é esse checkoutzinho aqui, ó, entrega.logs.com.br e a oferta, né? Então, a Logs também possui um checkout próprio com
centenas de milhares de usuários que a utilizam todos os dias. Inclusive a ideia disso aqui, por que a gente então criou a Coins para fazer cash on delivery para não ser feito pela Logs? Porque a Logs não tem pagamento online e nunca vai ter. Rafa, por que não fazer pagamento online na Logs? Por questão de posicionamento. Eu estou basicamente educando o mercado que é possível fazer integração de cash on delivery na Logs, uma vez que eu faço essa integração com a Coins. Então, plataforma de pagamento. Cara, se você roda em outra plataforma de pagamento, cobre essa outra plataforma de pagamento para que essa mesma tenha interesse em integrar com a Logs e disponibilizar o pagamento da entrega na plataforma dela. Ela vai monetizar como gateway normalmente, ela vai pagar uma taxa base para nós de transação e a gente como Logs monetiza apenas como logística. Ela vai monetizar com taxa de parcelamento, de transação e assim sucessivamente, da mesma forma que acontece aqui na Coins. Rafa, não ficou claro aqui na minha cabeça. Explica melhor. Vamos lá. Imagina que você tem um afiliado, uma rede de afiliados que só está cadastrada na Coins ou só está cadastrada na sua plataforma atual. Seja ela qual for, eu não vou falar nomes de plataformas aqui. Você tem 10, 50, 100, 200 mil afiliados lá, você acha difícil, de fato migrar uma base gigantesca de afiliados para outra plataforma. Uma vez que é possível fazer essa integração da Logs com demais plataformas, os seus afiliados por essa plataforma, e aqui a priori eu estou ensinando, pela própria Coins, né? O seu afiliado não precisa ter a conta na Logs. A Coins vai distribuir as comissões pela venda, tá? E lá na Logs, a única coisa que você vai precisar fazer como produtor é pagar pela entrega. Todo o dinheiro da Logs vai para a Coins saca e distribui para os seus usuários. Então a Logs apenas cobra o produtor pela entrega. No caso da Coins, a Coins distribui as comissões. É diferente, tá? Basicamente os pedidos feitos pela Logs, porque aqui esses pedidos feitos pela Logs, aqui eles funcionam como uma distribuição de comissão entre produtor, afiliado, coprodutor e tudo mais. Então a Logs, como transaciona e não tem nenhuma plataforma externa, ela mesma distribui as comissões entre os usuários pertencentes àquela venda. No caso de uma venda de plataformas externas, como é o caso dessa aqui, tá? Eu tenho apenas um serviço de cobrança. Então a cobrança ela vem aqui para mim, ó, de menos R$ 23,99, visto que eu recebo a comissão pela Coins, tá? As comissões elas vão 100% para a plataforma externa. Então eu sou cobrado como produtor apenas pela logística, pela entrega na Logs, na Logs, exato, e a Coins distribui a comissão entre mim e os meus afiliados e tudo mais quando a venda for completa, beleza? Para que essa venda consiga ir para o status de inseparação e não fique com o status de fundos insuficientes, conforme eu vou te mostrar aqui agora, ó, fundo insuficiente, aqui ó, saldo insuficiente, tá? Você precisa colocar um saldo de expedição aqui na Logs. Rafa, me explica melhor. Imagina o seguinte, eu não posso permitir que uma venda vá para a rota, ou seja, que eu como plataforma pague um entregador, uma entrega, né, uma venda que não está paga para mim, porque senão eu colocaria toda a minha operação de tecnologia em um risco financeiro, uma vulnerabilidade financeira. Então o que eu faço? No momento em que a venda muda para o status em separação, acontece uma cobrança, beleza? Vou pegar, por exemplo, aqui esse Ayrton Pinheiro, vou pegar o código dele e vou te mostrar lá no financeiro como isso aqui se aplica. Vamos lá, financeiro. No financeiro aqui da Logs, eu possuo meu saldo de expedição e eu posso recarregar esse saldo de expedição pelo meu saldo disponível, via cartão de crédito ou via Pix, tá? Vou recarregar aqui do meu saldo disponível R$50, só para você entender. Tem 76.129 do saldo disponível e 197. Vou confirmar a recarga. Vai para 76,79, estava com 100 e pouco, foi para 247. Se eu rolo aqui para baixo, ó, em saldo de expedição, hoje eu tive uma recarga de R$50. Se eu filtro aqui pelo pedido, por exemplo, ele não é de hoje, ele é de ontem, desculpa, aplicar, eu basicamente consigo ver aquele pedido que eu copiei o código como a cobrança, que foi realizada no momento em que ele teve o seu status alterado para inseparação. Então, quando o nosso gerente de armazém pegar um envio que está como agendado e tentar mudar ele para inseparação, vai haver uma validação para ver se tem saldo suficiente para cobrir por aquela cobrança. Beleza? Se tiver saldo suficiente, ela muda para inseparação. Caso contrário, ela muda para saldo insuficiente. Rafa, e quando tiver como saldo insuficiente, o que eu tenho que fazer? Não precisa fazer nada. O gerente ele sempre vai tentar colocar ela em rota na próxima saída. Então você vai ter que ficar de olho porque, por exemplo, se ele ficou como saldo insuficiente hoje, a próxima saída for só amanhã, fica de olho na sua lista da Logs para ver o que está com saldo insuficiente e você mesmo vai reagendando essa parada. Beleza? Rafa, e se essa entrega não for... Nem houver a tentativa de entrega, ela virar a reagendar. Choveu no dia, estava com 40 entregas com o entregador, ele só conseguiu entregar 20, a minha estava nesses 20 pacotes que voltaram para o armazém.
vai ter um estorno aqui, beleza? Como que funciona esse estorno? Vou te mostrar aqui em vendas novamente. Aqui ela vai ser, vamos supor que a venda seja cancelada, o cliente não quer mais e não houve tentativa de deslocamento por parte do entregador. Vou copiar aqui e vou colar aqui com filtro nos últimos 30 dias por essa venda, para você entender o histórico. Ó. Então houve a saída, tá? Quando a venda mudou para inseparação. Na hora que ela foi cancelada, ou seja, não houve a tentativa da entrega, houve uma entrada, um estorno de correção, tá? Fazendo com que o saldo seja anulado e se torne zero. Então toda essa inteligência de balanço de entrada e saída de frete, a própria plataforma já faz, não precisa se preocupar, a única coisa que você tem que fazer é mudar aqui o saldo de expedição. Lá na Logs, tá? Lá na Coins, desculpa, quando você fizer o agendamento de uma venda com pagamento na entrega, ela vai ficar aqui com a coluna meio como na entrega, beleza? Aguardando o envio e a enviar. Beleza, eu vou entrar na conta do meu gerente de armazém, vou mudar ela para em separação, vou realizar literalmente todo o procedimento aqui de envio, para você entender na prática como os status vão funcionar lá na própria Coins, tá? Quando o meu gerente de armazém colocar esse pedido em rota, ou seja, quando houver a saída por parte do entregador com ele bipando lá e confirmando que isso está a caminho do cliente, né? Desculpa, a caminho é o último status quando ele realmente está indo para a casa do cliente. Quando ele for para em rota na Logs, ele vai mudar aqui o status do envio, ó, para aguardando envio, para enviado, desculpa, e o status de pagamento para aguardando chegada. Então antes estava aguardando envio a enviar. Saiu para a rota, aguardando chegada e enviado. Você consegue cancelar essa rota aqui direto pela Coins, deixa eu ver se a gente já subiu. Ainda não subiu, mas quando você testar já vai tá sendo possível, tá? Ela vai mudar para cancelado lá na Logs, o saldo vai ser retornado e tudo mais. Então seus afiliados às vezes estão conversando com o cliente não quer mais no meio do dia. Consegue cancelar por aqui, você não ser cobrado por essa entrega. Beleza? E aí agora eu vou pagar por essa entrega, tá? Voltando aqui para Coins, completei essa entrega como paga, né, de fato como completa lá na Coins. O status de envio vai alterar e o de pagamento também, automaticamente, instantaneamente para recebido e aprovado um pagamento na entrega. A minha cobrança já foi realizada lá na Logs e neste momento, se eu vier aqui para o código, ó, no meu financeiro, aqui em lançamentos futuros eu filtrar por esse código aqui, deixa eu só fechar essa parada, filtrar por esse código aqui e aplicar, 7 dias, 15 dias, 30 dias, beleza. Filtrei, eu vou receber por essa venda do dia 1, data de efetivação dia 17, data de liberação dia 1. Então tá em 14 dias o padrão da plataforma, que é o mesmo padrão de liberação da Logs, beleza? Rafa, sou um grande produtor, quero negociar essa liberação. Tem como? Tem como, conversa com a equipe, prova que você é um grande produtor, né, e tudo mais, que você já tem uma operação que tá rodando e a gente consegue personalizar isso para você, tá? Por padrão, 14 dias de liberação para vendas com pagamento na entrega. Esse valor pode ser antecipado até 60% dele sem problema nenhum. Beleza, então recebi a minha comissão por aqui, fui cobrado por lá, meu afiliado recebeu por aqui também, vida que segue. Então status 100% atualizados, ele vai estar como completo lá na Logs e aqui na Coins ele vai estar como recebido, né, e aprovado o status de pagamento e recebido o status de envio. A gente dividiu em duas colunas ali nos status. E basicamente isso é o que você precisa entender e fazer, né? Se você usasse, por exemplo, o checkout de venda tradicional e não o checkout de venda pós-paga, conforme eu ensinei e mostrei para você, o comportamento seria exatamente o mesmo, tá? Então, cara, em literalmente 20 minutos aqui a gente fez uma venda na prática, te mostrei o fluxo de status, a configuração em si mesmo é algo feito em 5 minutos. Não deixe de fazer isso aqui, porque isso aqui pode literalmente mudar não só a sua vida, mas a vida de toda uma base de vendedores, de afiliados e assim sucessivamente, com você extraindo o máximo possível do poder da tecnologia, da integração entre essas duas plataformas. Fechou? Assista os outros vídeos do canal, tem muito tutorial que vai ser transformador para sua operação aqui, e eu te vejo na próxima. Tamo junto e até mais.